E aí, meus amigos do YouTube, aqui é o Rodrigo Abaldi com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é o gargalo de von Neumann. O gargalo de von Neumann é uma limitação da arquitetura dos computadores, onde a velocidade da memória RAM é inferior à do CPU, reduzindo o desempenho do PC. Basicamente é assim. Se você tem uma, no caso aqui só falando sobre a memória RAM, mas se você tiver uma peça que não anda em conjunto com o resto do seu PC, essa peça vai limitar a velocidade do seu PC. O gargalo de von Neumann é uma limitação do sistema de computadores atuais, que segue a arquitetura chamada von Neumann. O gargalo é uma teoria que se diz que a taxa de transferência do sistema é limitada pela demora em que o processador recebe as informações da memória RAM. Então, basicamente o que eu disse, memória RAM limita, o processador não consegue reagir, fazendo que a performance geral da máquina seja reduzida. Então, você pode ter um processador muito bom e se sua memória não acompanhar, o seu computador vai dar gargalo, tá? Ao longo de todas as décadas, diversas tentativas de resolver esse problema foram propostas, mas ainda não há um consenso a respeito de uma solução definitiva. Então não adianta você ficar nervoso quando o seu jogo dá lag. Pode ser causado, sim, por uma limitação da sua memória ou de alguma outra peça que está limitando o computador. Para quem não sabe, Neumann foi um matemático e cientista nascido em Budapeste em 1903. John era observado por sua inteligência avançada e se tornou um dos cientistas mais importantes. Auxiliou o desenvolvimento do projeto Manhattan para fabricar a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial em Los Alamos. Ainda em 1945 revolucionou o mundo da informática ao ajudar o projeto ENIAC, o primeiro computador fabricado para uso militar. Neste mesmo ano, o matemático publicou um artigo chamado Electronic Discrete Variable Automatic Computer, EDVAC. Lá ele descreveu que os computadores seriam organizados por três bases: unidade central, que é do processamento, que é a CPU que a gente conhece, a memória do sistema, que é a memória RAM atual que a gente conhece, e um conjunto de dispositivos de entrada e saída. Dessa forma surge a arquitetura de von Neumann. É a capacidade dos computadores de armazenar dados e ter autonomia de ser levando aos PCs que usamos atualmente, transformando os que antes eram apenas grandes máquinas de calcular em aparelhos complexos para armazenamento de dados. Esse funcionamento precisa acontecer de maneira equilibrada e homogênea, como eu disse para vocês, com todos os componentes trabalhando para enviar e receber informações para a CPU, no intuito dessa peça processar todas as informações que vão aparecer na tela. Então, no caso, seu processador é muito rápido, memória lenta, a programação vai para a memória não consegue jogar em velocidade compatível com o processador acaba trabalhando uma baixa velocidade, entendeu? O mais indica é colocar mais cachê. A solução que melhor conseguiu minimizar o gargalo de von Neumann foi a adição de cachê nos processadores. A inserção dessa arquitetura facilita a comunicação entre processador e RAM. A memória cachê é uma memória intermediária, é dividida em níveis, tá, pessoal? É dividida em L1, L2 e L3, com velocidades muito altas, mas pouca capacidade de armazenamento. Então é uma memória que ela tem uma velocidade bem grande, mas com pouco armazenamento. Ela armazena informações mais importantes e é usada de forma recorrente, como na inicialização do sistema, ou quando você for abrir uma pasta, que você sempre está abrindo aquela pasta, ou aquele determinado programa que você sempre está abrindo. Sempre ligarmos o computador a esse conjunto de instruções, já que está pronto, aguardando o cachê para inicialização rápida, sem passar pelo ciclo completo que gera o gargalo. Então eles tentam fazer um tipo de um pulo. Não armazena tudo na memória para passar tudo para o processador. Então tenta pular essas etapas e ser mais objetivo naquilo que precisa, tá? Para contornar isso, eles colocaram mais cachê embutido no processador. Tudo que a CPU precisa de forma urgente vai estar no cachê para ele carregar de maneira que quase instantânea, né? As investidas mais recentes para acabar com o gargalo de von Neumann é o North Pole, um chip de inteligência artificial desenvolvido pela IBM. O que difere o North Pole de outros chips é que nesse caso a memória RAM é integrada no próprio componente, aumentando a velocidade de transmissão de dados. Ainda em fase experimental, tá, pessoal? O North Pole é focado apenas nas aplicações de detecção e segmento de imagens e classificação de vídeos, além de reconhecimento de fala. O protótipo é uma possível solução, mas ainda vai levar bastante tempo até que seja testado o uso cotidiano. E de fato, contorna o gargalo de arquitetura de von Neumann.